Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver quando você deve usar lo e quando você deve usar ele. Isso é uma dúvida que muita gente tem, uma dúvida muito comum. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você nunca vai usar o lo com substantivos masculinos, tá? Então, vamos ver aqui alguns substantivos masculinos que eu coloquei aqui na tela pra gente. Então, o certo é el hombre, el chico, el niño, el bebé, el professor, el médico. Então, você não vai dizer lo hombre, lo chico, lo niño. Não, tá errado. Porque esses aqui são substantivos masculinos. Se você não sabe o que é um substantivo, então você precisa estudar um pouco sobre os substantivos. Mas, de forma geral, ele nomeia os seres e coisas que existem. Coloquei aqui outra tela com mais substantivos. El reloj, el tenedor, el móvil, el libro e el lápis. Então, aqui também, né? Nesse caso aqui são alguns objetos. Mas a principal razão pela qual a gente usa el e não lo é que são substantivos masculinos. E aqui, nessa última telinha, eu coloquei mais alguns também. El amor, el viaje, el calor, el coche e el día. Aqui, cuidado, porque el viaje, todos os substantivos terminados em arre, em espanhol, são masculinos, tá? Isso é a aula para outro momento. Aí você pode assistir a aula das palavras que mudam de gênero em espanhol, se você tem dúvida nisso aqui. Por que a gente diz el viaje e não la viaje, tá? Então, daí você precisa assistir outra aula. E el calor e el día também é um que as pessoas têm muita dificuldade, tá? Em saber que é substantivo, mas sim, calor é substantivo e dia é substantivo. Então, nada de dizer lo amor, lo viaje, lo calor, lo coche e lo dia. Tá tudo errado. Você vai usar ele. Ok? Então, a principal informação aqui é que você não deve usar o lo com substantivos, tá? Se você entendeu isso e se você sabe o que é um substantivo, então você vai muito bem nesse assunto. Tá, então se eu não devo usar o lo com substantivo, então com o que eu vou usar? Então eu penso que o lo, ele é mais estruturado. Então eu vou mostrar para vocês 3 usos do lo, que são os mais comuns, tá? Se você conseguir absorver e praticar o conteúdo que eu tô colocando nessa aula aqui, você já vai muito bem nesse assunto. Claro, você pode se aprofundar mais, mas se você entender isso aqui, conseguir praticar isso aqui, você já vai muito bem. Vamos lá, então, quando que eu vou usar o lo? Uma das estruturas que eu mais vejo o lo aparecer é na estrutura que é assim, lo mais que mais verbo. Por exemplo, estoy estudiando todo lo que puedo para el examen de mañana. Todo lo que pienso es que él sea feliz. Oh, todo lo que quiero, perdón. Lo que pienso es que tú deberías estudiar más para el examen. Ok? Então, aqui eu até deixei ali em negrito para vocês verem. Então, é lo mais que mais o verbo que eu quiser utilizar ali na minha frase, tá? Então, essa aqui é uma das estruturas onde eu mais vejo lo. Próxima, número 2. Eu posso usar o lo também, é muito comum você ver ele acompanhando um adjetivo. Mas aí você tem que saber o que é um adjetivo, tá? O adjetivo basicamente é uma característica de como uma coisa é ou está, tá? Então aqui, ó. No te imaginas lo hermosa que estaba la ciudad al atardecer. Lo hermosa. Es increíble lo alto que es ese edificio.
No sabes lo cansado que estoy después de trabajar todo el día. Então, aqui a gente tem características. Hermosa, que seria bonita. Alto e cansado. Então, são características, tá? Por isso que eu usei o lo ali para acompanhar. Uma frase que eu sempre gosto de ter na minha cabeça é a seguinte, quando eu preciso lembrar do uso do lo. Hoje eu não preciso mais porque eu já sei, mas quando eu estava estudando e precisava lembrar. A seguinte frase. Lo bonito de María es su honestidad. Lo bueno de Juan es que es trabajador. Tá? Então, aqui eu utilizei para acompanhar essas características. E, por último, o lo junto com advérbio. Se você não sabe o que é o advérbio, você pode também estudar um pouquinho sobre isso, mas o advérbio, de certa forma, ele também é uma característica. O advérbio, ele vai dizer como que aquela ação aconteceu, tá? Também, aí você precisa assistir uma aula só sobre advérbios, mas basicamente é característica também, tá? Por exemplo, ven lo antes posible. Trabaja lo mejor posible y no te preocupes. ¿Te das cuenta de lo bien que baila tu prima? Então, lo antes. Antes, de certa forma, é uma característica. Tem antes e depois, é uma característica de tempo. Mejor ou peor, também são características. Uma característica de como, né, aquela coisa foi feita. E bien e mal também são, de certa forma, características. Então, se a gente conseguir dividir assim, a gente usa el para acompanhar os substantivos masculinos e o lo a gente usa para acompanhar características ou naquela estrutura ali que eu te mostrei. Lo mais que mais verbo. Lo que dices, lo que quiero, lo que pienso, lo que hago. Dessa forma fica um pouco mais fácil de separar. Então, você precisa fazer atividades, fazer exercícios para praticar esse tema de forma muito básica. É isso. Se você quiser se aprofundar mais, você pode, mas de forma básica é isso. Te vejo na próxima aula.